Falei bastante, né? O tema vocês já sabem. Se vocês estão aqui é porque realmente estão interessados nesse assunto tão relevante, desafios e oportunidades através da economia do turismo, consultor do Sebrae. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade. A gente imagina, né, a agenda de vocês todos aí para organizar e estar aqui com a gente, falando, tratando desse assunto. Então, de coração, a gente queria, em nome da Fomenta, agradecer muito, muito a presença de vocês, porque eu sei que é conhecimento de sobra aqui pra gente, tá? Então, Flávio Gueiros, com a palavra, e aí damos sequência ao painel. Palmas, por favor. Boa tarde. Ah, tá fraco. É boa tarde. Graças... Almoçaram agora não, né? Gente, é um prazer estar aqui em Valença. Eu já frequento Valença tem alguns anos, tenho bons amigos, né? E também trabalho aqui no turismo. E essa iniciativa, primeiro eu gostaria de agradecer a Adriana, né, por ter lembrado do nosso nome, né? Aqui no movimento do Fomenta, no Valença 2030. Gostaria de agradecer também o Sebrae, na figura da Leda, né, e da Monfron, que também nos trouxeram aqui, e ver esse auditório aqui repleto, com pessoas que estão interessadas em entender essa economia do turismo. Porque até outro dia, né, gente, turismo era feito, todo mundo socado dentro de um ônibus, vamos passear e vamos numa excursão. Vamos para Paraty, entra todo mundo e desce todo mundo, olha alguma coisa, almoça, vai ao banheiro, entra de novo e vai embora. Isso é turismo bom, né, gente? Era o antigo turismo de massa, né? O mundo mudou, né? Era o turismo commodity, né? Onde as pessoas eram tratadas como simplesmente notas, né? Moeda. A gente pegava a pessoa, colocava ela, levava para um suposto lugar histórico, cultural, dava ela alimentação, muitas das vezes nem dormia no destino, nem turista era, né? E dava continuidade e voltava com essa pessoa. A pessoa volta mais estressada do que foi, não é verdade? E o turismo percebeu que ele tem uma função, né, não só econômica, mas também social, né, da reconexão, do entendimento da identidade local, das histórias, do pertencimento. Então o turismo hoje está muito segmentado, né, a gente chama de nichado por conta disso. A gente tem público para todos os tipos, né? A gente tem do cervejeiro, do gastronômico, tem do pessoal do cicloturismo que gosta também. Então a gente tem para todos os gostos, né? Mas o que acontece? Os destinos muitas das vezes estão só preparados para falar assim: a casa está aqui, ó, estamos de portas abertas, sejam bem-vindos. Faz um pórtico bonito, né? Coloca lá, seja bem-vindo à nossa cidade, a cidade do abraço, alguma coisa que o valha. Mas se a gente não tem essa integração, tá, da nossa comunidade envolvida, não existe turismo. Estava conversando com uma professora que me recebeu aqui, logo quando eu cheguei, da importância dos moradores, dos cidadãos, estarem integrados nesse processo. Que eles são os verdadeiros, né, vendedores do turismo. Você imagina eu chegar aqui na cidade, paro no posto de gasolina e pergunto ao frentista: o que tem para fazer aqui? Ah, mas não é nada não. Tem, sei lá. Tem ali, ó, a rodoviária ali, dizem que foi alguma coisa, entendeu? Ih, lembrei do negócio de conservatória. Olha, tem um negócio de conservatória. Falei em conservatória, hein? Falei na hora certa. Não estava combinado. Tem conservatória, dá um pulo lá que deve ter alguma coisa, né? Então, quando a gente engaja pessoas, o que é engajar? Hoje está muito na moda de a gente falar sobre engajamento, é a gente envolver as pessoas, né? É quando a gente dá like, dá coraçãozinho, comenta, compartilha, isso em rede social. Isso também a gente faz de maneira física, né? Presencial. E o turismo, ele é vivo por conta disso. E aquele que quer empreender no turismo, ele precisa entender isso, né? Aquele que empreende na economia do turismo, olha só, gente, ele precisa ter a disposição, a capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos. A grande dificuldade do empresário hoje é não perceber que ele é a força motriz do turismo. O turismo se faz através da iniciativa privada e o poder público, por sua vez, cria a infraestrutura para que essa economia funcione.
Então, nós podemos perceber que muitas das vezes nós somos um hoteleiro, dono de pousada, dono de um restaurante, fala assim, eu faço minha parte. Olha só, meu restaurante está feitinho, está tudo bonitinho, o hotel está feitinho, está tudo bonitinho. Mas a gente tem que entender que a gente tem que ter a capacidade de pensar coletivamente, é o que vocês estão vindo aqui fazer, coordenar esses pensamentos e realizar os projetos. Eu não botei ele planejar, né? Eu falei realizar os projetos, porque eu já trabalhei em vários projetos que não saem do papel. A maioria deles, né, a gente faz tanta coisa a longo prazo, e, por exemplo, Valença 2030, um projeto incrível que está sendo desenvolvido sobre vários eixos e precisa sair do papel. E o principal é entender o seguinte, que o turismo é uma economia que vive por fases, tá? Esses projetos, eles precisam ser trabalhados por estações que sofrem mudanças. A gente precisa se adaptar. Não existe receita de bolo no turismo. A gente precisa sempre estar atento e com escuta ativa dos nossos clientes, que são os turistas. E o nosso endoturista também, que é o nosso morador, entendeu? Para essa adaptação. Esse conceito aqui que eu vou passar para vocês é de uma coisinha bacana que vocês já devem ter ouvido, ou não, vou explicar para vocês, a experiência do usuário. User Experience. Nossa, estamos together, né, Flávio? A experiência do usuário. O que é essa experiência do usuário? Eu preciso entender as dores e necessidades do meu cliente para melhor atendê-lo, dentro daquilo que temos a oferecer. A gente não olha o que o destino tem a oferecer para um determinado tipo de público. Ah, ali está dando certo, eles estão fazendo bife com batata frita. Vou fazer também. Não, você pode fazer sua mandioquinha, você pode ter sua cerveja artesanal, você pode ter sua cachaçinha, você pode ter sua história. Isso é personalidade. E para a gente no mercado isso se chama posicionamento, né? E se o destino não tiver esse posicionamento, a gente não consegue passar essa barreira, né? Entre os desafios e a oportunidade, sempre vai ter um gap aqui, sempre vai ter, né, um grande salto que a gente não vai conseguir se jogar, se manter, para que a gente possa evoluir, né? Então o turismo, meus amigos, é isso aqui, ó. A gente entender que as decisões do que vocês estão fazendo hoje, que estão sendo tomadas hoje, vão refletir diretamente ali no futuro. No futuro de quem? Das suas próprias famílias, da sua economia e da sua vida. Ah, que isso? Gestor público não pensa no turismo. Eu já fui secretário de turismo. E eu sei o quanto é importante a economia do turismo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar sobre Teresópolis? Ah, que legal. Eu vim de Teresópolis. Teresópolis parecia muito a coisa de há uns 8 anos atrás, sabe aonde? Não no jornal, mas ali no policial, onde um prefeito era preso, o outro era preso, o outro era preso, o outro era preso, o outro era preso. Aí veio para melhorar a vida da gente uma tragédia natural. Em 2011, não é verdade? E aí o que aconteceu? A gente não tinha para onde ir. Ou a gente se dava os braços, como vocês estão começando a fazer agora, ou a gente não iria sobreviver. E aí a gente percebeu que a gente estava dando responsabilidade àqueles que não têm competência, ou daqueles que não se importam conosco. Então, o que acontece? Na minha cidade, eu tive que assumir um papel de secretário de turismo, né? O meu presidente do Convention Bureau se tornou um prefeito, continua prefeito até hoje. Então, essa atividade que vocês estão exercendo agora, de políticas públicas, influenciar as políticas públicas, vai auxiliar muito as futuras gerações. É importantíssimo que vocês direcionem a coisa pública para onde ir, qual é a visão de futuro que vocês querem para a Valença, né? E quando não existe essa participação, aí eu falo efetivamente nos conselhos municipais de turismo, nas reuniões, no empresariado que se une, na BH, no Convention Bureau, a cidade vai acéfala. A minha cidade foi acéfala durante muitos anos. Se a gente não tivesse tomado as rédeas e o interesse, a gente não teria transformado isso. Então, esse é o objetivo do turismo, né? A gente raciocinar, entender esses comportamentos e pensar no futuro. O ambiente atual, gente, a gente está saindo de uma pandemia, né? E é importante que a gente nem fale mais sobre ela para o nosso cliente, mostrar a vida que existe aqui fora, aos nossos turistas, mas não podemos deixar de colocar que esse turista hoje ele busca saúde, ele busca distanciamento social, o conforto em serviços,
para que ele possa aproveitar as férias. Ainda, Flávio, ele não quer baguncinha, ele não quer um carnaval? Sim, ele quer. Mas o destino de vocês, Valença, proporciona exatamente o que está no top no ranking das pesquisas. Ele quer o ar puro, ele quer as atividades, ele quer o reencontro, o ressignificado. E o que nós temos que aproveitar? Dar a ele atividade, lazeres, vivências, imersões do que vocês verdadeiramente são. Aí fala assim, pô, então o que Valença é? Valença é o que vocês são durante o dia a dia. São os pequenos capítulos da história que passam pelos dedos de vocês e vocês não percebem. É a alimentação, é a gastronomia do tempero da sua avó. É também aquele morro que para você não faz o menor sentido, mas por ali passaram alguns tropeiros. É dar vida ao local onde você habita. E se a gente não tem esse pertencimento, nenhum destino turístico acaba evoluindo. Isso é uma conversa bem inicial com vocês sobre o que vocês estão querendo, sobre o Fomenta, para entender esse novo modelo mental. Tá? O modelo mental é exatamente o que os profissionais que trabalham na área de turismo precisam ter ou precisam se adaptar. Né? O profissional do turismo hoje ele oferta como se fosse para ele próprio. Esse aqui é a empatia, tá, gente? Se a gente oferecer qualquer coisa que a gente não entenda que seja bom para a gente, não é bom para o nosso turista. E aí vem aquela célebre frase, se o turismo não é bom numa cidade para o cidadão, ela não é para o turista. Então a gente precisa entender que tudo que a gente vai oferecer tem que ser tratado com cuidado, com carinho, com zelo, com segurança. E ainda, o profissional deve saber se comunicar de maneira digital e presencial. Estava conversando com o Ivan aqui sobre isso. Não basta mais a gente ter só o nosso contato direto com o nosso cliente. A gente precisa ter touch points presenciais e digitais para que a gente possa entender a jornada que esse cliente quer passar, né? Como ele quer ser atendido. A gente vive um novo mundo. O profissional deve entender, como eu já disse agora, essa jornada, porque através do momento que eu falo e me comunico de maneira presencial digital, eu ouço através da minha escutativa palavras-chave que significam e dão valor ao meu destino turístico. Ah, então Valença é isso. Ah, então Valença é bela, Valença é natureza. Ah, Valença tem. Ah, Valença. E aí eu entendo essa jornada e proporciono a ele vivências e experiências. Né? O profissional compreende também que os clientes tomam decisões de compra pelos seus sentimentos. E o que é o sentimento? Hoje, gente, se você entrar no Google, você pode fazer um teste, né? As pessoas procuram assim, onde eu quero ir, o que eu quero fazer e o que eu quero sentir. E aí você coloca no seu site, lá no keyword das suas palavras, que você fica só em Valença, que é um hotel fazenda e a sua localização. E a estrutura, a arquitetura do teu site, se eu estiver errado, Ivan, me ajuda aqui. Se você colocar os sentimentos, as emoções, o que é a identidade daquele local, o robozinho do Google vai automaticamente te buscar mais facilmente. Se as suas imagens forem referentes a esse sentimento do cliente, vai chegar mais rapidamente para ele. Então esse entendimento vai criar naturalmente a identidade de um destino turístico. O profissional baseia-se na análise desse comportamento do consumo e de cenários. É isso praticamente que eu vim mostrar hoje para vocês, né? O que o nosso cliente hoje, o turista, ele mostra de comportamento e quais são os cenários futuros, né? A maioria dos empreendimentos pensam assim, Flávio, olha, eu acho que a nossa cidade precisa construir um brand, entende? Porque o brand é que é o negócio, é a moda do momento, o brand. Concordo com vocês. Mas mais do que ter o brand do empreendimento, a gente precisa ter o brand do local, o place brand. A gente precisa primeiro entender quais são os valores daquele território para ser construído e cada empreendimento ser uma partículazinha daquela referência, daquela identidade. Se isso não acontecer, cada um está remando por si próprio e olhando só para o seu próprio umbigo. Olha só, Ivan, por isso que eu estava te perguntando. O setor do turismo, hoje ele é mágico. Ele pode trazer uma pessoa, como eu falei para você, que está buscando no Google, né, uma ampliação de uma realidade, né?
Muitos de nós aqui não temos nenhum cadastro, né, no Google Maps, que antigamente era o Google Business ou o Google Meu Negócio, onde a pessoa coloca lá o nome do seu empreendimento, da pousada, e aparece gratuitamente do lado aqui uma fotinho, um mapa onde você fica, né, as avaliações, tudo bonitinho, né? Agora eu pergunto a vocês sabiam se vocês subirem imagens do seu empreendimento, assim, de uma foto panorâmica, o Google Maps vai usar? Ele entra no seu estabelecimento e olha, ele vai olhando, olha que bacana isso aqui, que maravilha. Então eu ajudo a ele a viver o destino antes de chegar. Então isso gera um fator chamado segurança. Você sabe quando a pessoa pergunta, lá é bom mesmo, lá aquele mecânico lá que você foi é bom mesmo, ele é fera mesmo. Então é exatamente isso. Hoje a ferramenta digital está para gerar o crédito, credibilizar aquilo que o outro vai viver. Um exemplo disso é o TripAdvisor, né? Por que as pessoas hoje entram no TripAdvisor? Para saber o que as pessoas estão vivendo, estão falando, quais foram as emoções e as suas avaliações, né? Aí você utiliza ainda de uma ferramenta como essa, de possíveis lazeres, atividades que você vem oferecer, e essa pessoa pode ampliar isso de maneira da realidade virtual. Não é minha seara, mas é importante que vocês saibam, a Ivan está aqui, pode falar melhor do que eu, o quanto é importante a gente utilizar dessas ferramentas para ajudar o nosso cliente a planejar a nossa oferta. Rapidinho, sem ser acadêmico nem professoral, mas o turismo é um negócio, não sei se vocês sabem, não é hobby não, tá? Então a gente trabalha sobre um funil de vendas. A gente precisa chamar atenção para criar o interesse, o cara ter o desejo de ação de compra. Se eu não entender todas essas palavras que são inerentes daquela pessoa que nos procura, eu estou perdendo estratégia e posição de mercado. Eu vou ter que gastar, né, dinheiro, investir em campanhas, mais para que as pessoas me notem. Então eu deixo de fazer o meu inbound marketing, começo a fazer meu outbound marketing e gastando mais dinheiro nas campanhas, não dando certo, falar, a internet não funciona. Não é verdade? E aí hoje a grande estratégia está um nome chamado Unbound Marketing, que é a união dos dois. A união entre o que é orgânico e o que é pago. A percepção de vocês olharem as palavras-chave desses indivíduos que têm sobre essas experiências e potencializar no pago. Ofertando a eles a ampliação dessa realidade para que eles vivam, nossa, eu quero isso, é agora, é isso que eu quero viver. Mas primeiro nós precisamos construir essas experiências, né? Aqui é uma Organização Mundial do Turismo, já fala sobre isso, somos o motor da economia. Não parece, mas a economia do turismo é uma economia transformadora. A gente tem casos e casos no mundo de cidades que se transformaram através de visitações, de passeios e de vendas. É disso que a gente vai falar. Porque muitas das vezes, eu volto a dizer aos senhores, que o turismo é encarado como uma atividade eu me aposentei, vou abrir uma pousada. Acho que é legal, né? Não vou fazer nada, uma pousada é bom. Não. Quem abre uma pousada tem que entender que vai lidar com gente. Para lidar com gente, você tem que estar preparado para ouvir. Preparado para ouvir, para poder melhorar. E se você não está preparado a fazer esse encadeamento, é melhor você nem começar trabalhando. Eu não gosto de trabalhar final de semana. Não trabalhe com turismo. Não trabalhe, pelo amor de Deus. Você sabe que você não vai conseguir desenvolver a sua economia ali. E vender no turismo é você entender isso aqui, ó, gente. O que o nosso cliente precisa hoje? Escapadas. Tá? As viagens de longa distância, elas estão ficando cada vez mais reduzidas, até para o corre-corre, o dia a dia, o que a gente está oferecendo. O americano chama isso de getaways, né? Por exemplo, eu pego a minha moto, vou até o Espírito Santo e volto. Eu consigo aí, um eixo de 200, 300 quilômetros, fazer isso, entendeu? Então as escapadas para destinos que são próximos aos dos emissores, como o Rio de Janeiro, vocês estão nesse eixo, relaxamento, de descontração, e que não são percebidas, porque para você é tão cotidiano que você nem fala, isso aqui, como é que eu vou vender essa tranquilidade, né? Hoje o mundo está precisando, né, as pesquisas mostram, de estética, evasão e aprendizado. Flávio filosofou agora, né? Estética, evasão e aprendizado. Traduzindo, meus queridos, é o seguinte, ó, as pessoas precisam ver coisas belas, natureza, né? Eles precisam fugir do dia a dia. Lembra? Muitas dessas pessoas passaram por um trauma terrível, que perdeu os seus parentes,
viver uma situação que nós vivemos como se fosse um pós-guerra. Então o nosso sentimento é de fuga, a gente quer evadir realmente, né? E também de se ressignificar. Quantos de nós já entendeu que a partir do que aconteceu, nós temos que nos ressignificar na vida? E você proporcionar isso a essas pessoas, mostrando que o teu equipamento, o teu hotel, a tua pousada, o teu restaurante, a tua vivência, pode dar isso a eles, né? O comportamento desse consumidor, ele mudou um pouquinho, tá? Eu vou mostrar para vocês. Ele hoje, ele quer exclusividade, ele quer mimo, ele quer ser tratado com afago, entendeu? Porque ele agora ele é uma pessoa diferente, ele ficou fragilizado. Saibam disso. Ficou fragilizado. E essa exclusividade é você atender ele de maneira a uma questão de personalidade, de atender a grupos. Por exemplo, eu conheço gente que hoje fecha pousada para atender grupos de amigos, né? Ah, eu quero fazer minha festa. Mudou o modelo de negócio. E você entender, antes desse cara chegar, qual é a expectativa dele. Não, tem um quarto, está reservado sim. Mas o que o senhor vai fazer aqui? O que o senhor veio fazer? Ah, não sei, preciso saber o que tem valência para fazer. Você é um fomentador da atividade turística, mostrando aí possibilidades de se fazer no seu destino. Senão ele vai entrar na sua pousada, vai comer no restaurante, vai olhar em torno, não tem um significado para ele e ele se retira dali insatisfeito. Agora, se você dá vida a ele, a cada momento, você está tratando a condição da sua exclusividade, né? Como eu falei para vocês, atividade ao ar livre, trazer a liberdade, né? Se a gente tiver um parque estadual, né, que com certeza tem, se a gente tiver uma APA, se a gente tiver trilhas que façam com que as pessoas tenham um contato com a natureza, isso também traz uma condição do ressignificado, do pensar, tá? Uma outra questão que é bem própria da região de vocês, tá? É o glamping, glamour com camping. Nossa, bonitinho o nome, né? Mas é muito bacana. Isso aí é o seguinte, essa foto inclusive é do Hotel Parador, tá? Eu estive lá, lá no Rio Grande do Sul, Cambará do Sul, obrigado, valeu. O glamping é o seguinte, ele tem essas tendas aqui, ó, e a pessoa está se sentindo, ela está no meio da Mata Atlântica, então eu posso acampar, mas entrou fio 2457 de seda, ar-condicionado, champanhota. É oferecer essas comodidades dentro da possibilidade do cenário que ele quer. E isso aqui tá levantando muito o mercado, entendeu? Uma possibilidade incrível para vocês, tá? O in natura, né, de volta ao básico pelo status. As pessoas falam assim, quem vai querer saber da nossa mandioca, da nossa bananinha? Quer saber sim, e ele quer comer o natural, ele quer ter o sabor de volta, entendeu? Ele quer ter a sensação de comer a comida da avó, né, que a gente não consegue mais ter, né? Então, a pessoa também preocupada com a sua saúde. E se a gente tem isso aqui do lado, por que não ofertar? A gente tem um circuito lá chamado Terefree, tem hotéis que fazem cestas, eu até te falei isso para Adriano, cestas de hortaliça para os clientes levarem. Isso faz com que a pessoa fique a semana inteira lembrando de você. Fazendo salada, fazendo uma batatinha, fazendo um aipim. Pô, tá vendo? Isso foi um carinho do hotel tal. Não vou falar o nome do hotel, né? Isso faz com que te traga memórias afetivas. Que faça você relembrar. Se comunicar através dos meios digitais. E eu tive, por exemplo, a possibilidade de estar nos Estados Unidos, no Farm Market, né? Que é um local onde você tem vários fornecedores, produtores locais, e seria como a gente conhece uma feirinha, tá? Só que essa feirinha é um pouquinho diferente, tem vários chefes de cozinha lá esperando dentro do local. Você compra os insumos, você fala assim, eu quero um prato diferente aqui para mim, um prato surpresa. O chefe com o insumo que você deu, uma proteína mais os vegetais e tal, ele vai e faz um prato surpresa para você. É incrível, uma experiência única. E ele ainda fala, isso aqui combina com, no nosso caso aqui, um aguardente tal, um vinho tal, uma cervejinha artesanal tal. Foi assim, eu achei que eu fosse visitar uma CADEG e sair de lá assim, maravilhado, uma experiência única e gastronômica. Então, será que aqui a gente consegue fazer isso? Outra coisa, menos internet, mais Cabernet. Ou seja, as pessoas querem se desconectar. Dê essa oportunidade a elas.
faça com que os seus hóspedes, os seus clientes tenham esse momento de desconexão. Ah, lógico, Flávio, então vou tirar a internet da minha pousada, do meu hotel. Não faça isso, entendeu? Eu estou dizendo intervalos para que as pessoas possam ter o reencontro, o olho no olho, entendeu? Está faltando isso à humanidade, a gente realmente se entender, se olhar, se falar. Uma frase maldita no WhatsApp acaba com a amizade, acaba com o negócio, acaba com uma família, entendeu? Então uma pontuação errada, entendeu? Faz com que a gente não entenda e tenha um pré-julgamento. E o falar, o dialogar é incrível. Uma experiência como essa eu vivi também no Sul, onde eu fui visitar uma família que trabalha com slow food. Slow food é um momento onde você tem exatamente a desconexão, você senta uma mesa e aprecia aquele momento. Conversa, troca, olha, entende a textura, os sabores, o olhar. Eu estava falando com uma amiga até de uma colega nossa, consultora, sobre isso hoje. Lá em casa, quando a gente está comendo muito rápido, eu pergunto assim, está pensando em quê? Aí, não. Eu falei, por que você está comendo rápido? Aí a pessoa relaxa, se desarma. E as pessoas querem isso. Quer ver um exemplo também? Fala assim, quando a pessoa está, por exemplo, no meu restaurante, o cara está jantando, não posso falar com ele, pelo amor de Deus. Ao contrário, imagina uma amiga como essa aqui entrando, personagem da história, nossa baronesa, falou assim, oi gente, sejam bem-vindos à minha casa. Que bom que vocês estão se deliciando do meu prato. Fiz com muito gosto. Essa receita veio desde 1800. Isso surpreende as pessoas, quebra a expectativa dela, amplia o horizonte e gera o interesse, né? Então é importante que a gente crie esses momentos de conexão. Aqui quase vocês não têm isso, né? Cerveja, né? Eu trabalhei com vocês no caminho cervejeiro, eu conheço algumas, eu acho que dá para perceber, né? Eu trabalhei exatamente com essa turma cervejeira e a pessoa quer viver essas experiências locais, né? Os sabores locais. Então, se a gente tem uma cervejaria, um restaurante, um empório que tem um produto local, valorize esse lugar. Fale para esse teu cliente, para esse teu turista, ir lá encontrar um pedacinho de Valença para ele levar. Isso é muito importante. Ou um local onde a pessoa possa provar, equilibrar, ela nunca mais vai esquecer daquele momento. Agora sim, né? As oportunidades e desafios, né, do mercado atual, tá? A gente vê o turismo hoje, eu até falei com a minha amiga ali na entrevista, sobre a consolidação do turismo, né? O setor de viagem ele vem crescendo muito depois da pandemia. O que está acontecendo é falta de gente para trabalhar e produto para vender. Estou mentindo, minha amiga? Vilarejo? Fala comigo aqui. Estou mentindo? A gente precisa se preparar. A gente precisa ter produto para vender. Minha pousada não tem ninguém. Pô, bota a mão na consciência aí. O que você oferece de vivência, de lazer, de entretenimento, de envolvimento, de identidade, de gastronomia local, de desconexão, de oficina com chefe? Tudo isso que eu falei aqui, vocês oferecem alguma coisa? Não. Nosso turista hoje, ele quer isso, né? E o nosso desafio é entender que esses clientes estão cada vez mais exigentes e assertivos. Eles querem estruturas seguras, renovadas e acolhedoras e uma equipe receptiva e hospitaleira. Como eu falei, nosso cliente está muito carente, né? Então ele quer um afago, ele quer ser chamado pelo nome, ele quer que você lembre de alguma coisa que ele gosta, né? Isso cria uma relação, né? É o que a gente chama no mercado de rapport. Você desenvolve essa relação com o nosso cliente. Ainda, mais uma oportunidade, o turismo de maior gasto. As pessoas estão vendo a finitude da vida, né? Agora, o mundo vai acabar. E a gente vai fazer o que com o dia? Vou gastar. E o pensamento é esse, as pessoas querem utilizar dos seus recursos para utilizar uma boa roupa, para ir num lugar legal, para levar a esposa num aniversário de casamento, seus filhos à Disney, comprar um carro bacana, fazer um passeio de bicicleta, tomar uma cerveja legal. É isso. Será que a gente tem essa possibilidade de oferecer? Vou falar um caso, só não vou falar o nome do empreendimento. Eu tenho um cliente que era um restaurante self-service. Ele se reposicionou e à noite ele tem jantar, hoje tem petisco, comida de boteco. Antes de fazer isso, ele falou, não, Flávio, pelo amor de Deus, isso vai ficar muito caro. As pessoas não vão vir aqui.
falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quem almoça no self-service é uma pessoa, quem vem para uma comida de boteco é outra pessoa. Então a gente tem que entender esses tipos de público e seus modelos de negócio. Se a gente começar a se posicionar para um turismo que hoje é chamado de luxo, mas o luxo hoje é uma variante que a gente pode entender como comodidade, né? A gente pode se aproximar mais desse cliente, fazer com que ele gaste mais. Quer ver? Olha só, o gasto é fazer um investimento no destino. Se eu tiver no meu empreendimento, no meu hotel, alguma coisa de um artesanato local, de uma exposição, eu faço com que o cara vá a outro local, um outro empreendimento, comprar aquilo. Aquele outro empreendimento, se tiver um outro de uma feirinha, ele vai buscar, ele vai circulando na cidade, gastando e comprando. E aconteceu isso comigo hoje. Eu tinha um cliente às 9h30 da manhã. Vocês sabem o que eu fiquei fazendo de 9h30 para depois, umas 11 horas? O que eu fiz? Comprei. Eu estou cheio de geleia, cerveja, cachaça. Gente, é isso. Mas a gente precisa ofertar, a gente precisa ter locais para venda. Então, como é que isso funciona? A gente trabalhando em rede colaborativa, sabendo o que a nossa cidade tem, né? E podendo ser parceiro em ofertar. O que eu ganho com isso? Nada. Primeiro momento. Depois você vai ganhar a evolução de um fluxo turístico, tá? Parceria entre marcas complementares. Se eu faço um pão e o outro faz um queijo, vamos trabalhar junto aqui, vamos fazer um produto único, podemos nos associar. Preocupar-se com o aumento do tempo de permanência. Falei isso também de manhã hoje. Nós queremos dispensar o nosso cliente. Quanto maior, é igual americano, não pode ser igual americano, porque se eu estou na mesa já vem a conta. Não. Quanto maior o tempo de permanência no local, melhor. E para hotéis, melhor ainda. Se ele tiver o que fazer, ele vai continuar consumindo. E isso é indústria branca. O dinheiro da indústria do turismo é uma indústria branca. Injeta, e aí nem se percebe que está chegando. O retorno do lazer, da cultura nas cidades, né? As pessoas querem se envolver com essas histórias. Então os resgates das histórias locais, os causos. Gente, você não tem ideia. Vou contar aqui para você rapidinho. Vou gastar um tempinho de vocês, mas vale a pena. Eu estava viajando de moto para um lugar rapidinho ali no Rio Grande do Norte, tá? Rapidinho, foi ali de moto. Foi ali de moto. Peguei a moto, estava lá, estava passando na cidade, estava escrito uma plaquinha assim, toda a experiência. Eu falei, impossível. Em Pernambuco, uma plaquinha toda a experiência, eu falei, impossível, isso não existe. Entrei, fui lá. Estava com um amigo, ele, pelo amor de Deus, falou, para de trabalhar, vamos embora. Cheguei lá, tinha uma senhorinha. A senhorinha falou, já vai ter o tour, hein? Vocês vêm aí, às 2 horas vai ser bacana e tal. Aí fui almoçar, ela falou, tem um lugar ali para almoçar, você vai almoçar e daqui a pouco você volta. Voltei. Cheguei lá, tinha a senhorinha e tinha a chácara dela. Porque aqui deixou Lampião em 1897. Eu falei, cara, visita guiada de novo. Isso não vai ser legal. De repente, eu tô lá e a mulher apontando os quadros, as coisinhas, eu escuto assim, eu falei, rapaz, eu sou carioca, eu sei o que é isso. Eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui, cara. E eu, o gordinho pula pra cá, cara, onde eu vou entrar debaixo da mesa. E a velhinha, a senhorinha, eu falei, não quero não, pelo amor de Deus, eu vou tomar um tiro. E ela, não, aí a gente sai pra varanda, tem um jagunço, né, vestido de cangaceiro. Porque vocês invadiram a terra de Coronel João Nunes, que vocês não sabem que isso representa para a nossa história, que não sei o que. Aí aquele alívio foi dando, um misto de alívio, sem entender o que estava acontecendo. Comecei a olhar aquilo, beleza. Aí passou uma menininha com vestidinho de chita, assim, ó. Eu falei, sai daí, menina, sai daí, o cara tá armado, sai daí. E a menininha foi, ele tacou a mão na menininha e falou assim, é isso mesmo, se vocês querem recuperar suas terras, eu e essa menina, vocês têm que ir lá em Garanhuns. Vem comigo! Todo mundo parou, a gente se olhou. A velhinha veio pra frente da gente e fez assim, se vocês querem a continuidade da história, amanhã vocês podem ir lá em Garanhuns, no sítio eu estava a beber. Eu fui? Claro que eu fui! Eu queria saber o que estava acontecendo, gente. É a continuidade dos causos, das lendas, dos saberes, do destino. Uma coisa simples, um cara, uma menina, uma velhinha. Resolvido o problema. Você está entendendo? Desenvolvimento de lazeres, vivências, experiências.
Lazeres podem ser físicos, intelectuais, culturais, vivências onde a pessoa faça uma imersão de alguma coisa que ela goste, experiência, tudo aquilo que é o resultado daquilo que ela está vivendo no destino. Mas elas precisam, gente, ser estruturadas para ser comercializada. Não é chegar e chamar um professor, falar assim, o meu professor de literatura vai fazer isso. Quanto o seu professor de literatura vai ganhar por hora? Ele precisa ganhar. Isso é uma atividade econômica. Então você precisa precificar. Porque quando a gente dá preço, as pessoas dão valor. Se a gente não dá preço, ela entende que, bom, eu posso ir a qualquer momento. Então precificar e comercializar é uma coisa muito importante. O envolvimento da comunidade local é essencial. A gente tem um problema lá no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, dos Mateiros, eu não sei se aqui vocês têm, né, que tira palmito e tal. E a gente estava fazendo um momento de sensibilização e mobilização com eles, e eles falaram assim, não, cara, isso aqui, ó, não, a gente não vai sair daqui não, a gente ganha muito dinheiro com o palmito. Eu falei, vai ganhar mais com o turismo. Ele, de jeito nenhum. Eu falei, ó, já olhou meu carro? Aí ele, eu falei, vai ver, visão de futuro, cara, visão de futuro, olha lá. E essa pessoa que é da comunidade, que não aproveitava de maneira sustentável, hoje ele é um condutor do parque e é um receptivo da cidade. Então não é do dia para a noite, mas é um processo de transformação. Você integrar essa comunidade, levando as crianças a um turismo pedagógico, falando das cidades, dos atrativos turísticos dentro das escolas, e também do empresarial. Quem faz turismo é iniciativa privada, gente. Bote isso na cabeça. E a gente precisa ter isso em consonância, ou seja, falando a mesma língua, todos juntos, de uma hospitalidade sustentável. Sustentável é aquilo que se mantém. Tá? A gente não pode falar mal um do outro. Outra questão é a seguinte, o eco-friendly, né? Já aproveitando, falando sobre sustentabilidade, né? O amigo da ecologia, né? Isso é importante porque todas as pessoas, né, hoje em dia, elas estão preocupadas com o futuro dos seus filhos, ou essa geração nova também está preocupada com a sua geração. Então, se você tem atividades como simplesmente dar o plantio, né, de uma árvore, por exemplo, no seu estabelecimento, faz com que você, aquela memória daquela pessoa, daquela família que esteve ali num determinado lugar, fala assim, pô, eu participei disso, né? Eu consegui ajudar de alguma forma. É um pequeno gesto, né? Mas que isso vai fazer com que a pessoa não se esqueça e ela participe, né? Então esse mundo do turismo na onda verde, você pode dar ele também trilhas naturais, desconexão, relaxamento, existem terapias holísticas que trabalham isso. Você pode trabalhar também o turismo corporativo. Ei, Flávio, turismo corporativo? Fazer com que as pessoas tenham imersões em ambientes naturais para se desconectar. Esse modelo de negócio ele deve estar inserido verdadeiramente com questões sustentáveis, que sejam da sua região. Porque se for só um laçarote, a pessoa vai ver que isso é uma mentira. Ofertas de interação por meio de visitação sustentável. E uma crescente, tá, gente? Olha só. Não sabe o que fazer, é aquele negócio, eu quero empreender no turismo, não sabe o que fazer? Olha para cá, ó. Transporte, deslocamento e transfer. O grande gargalo do turismo se chama deslocamento, transporte, é onde eu pego o meu cliente que está no meu destino emissor e trago ele para cá. Quer empreender um modelo de negócio que vai ter futuro, está aqui, ó, transporte. Quer fazer só na sua cidade, seja um receptivo local, contrate um guia, tenha uma van, tenha os seus produtos para poder comercializar. Mas antes, entender as dores e necessidades desse cliente, agilizar o acesso na forma segura e sustentável, e realizar o deslocamento de maneira confortável e com comodidade. Tá fechando, gente. Turismo religioso, tá? Turismo religioso está em volta. Por quê, gente? Limiar da vida, né? Se você tem uma igreja, se você tem um centro de budismo na sua cidade, se você tem alguma coisa que seja referência espiritual, trabalhe ele para as visitações. As pessoas estão se religarem, porque elas precisam se ressignificar. Então desenvolver essa infraestrutura de acesso é incrível, porque você poderia trabalhar com internet de alta velocidade à beira-mar, na cachoeira, tomando um chopp e tudo mais. Então as pessoas hoje podem trabalhar onde elas quiserem. Então é muito importante que a gente olhe para esses caras que vêm a trabalho, não o corporativo, o empregado, o colaborador da empresa, mas o consultor, um gestor, um administrador, um CEO, enfim. A gente precisa estar de olho nessas pessoas, que ela tem um poder de compra acima da média do mercado, tem flexibilidade de datas para viajar,
Existe sim a necessidade de um lugar, um espaço tranquilo, quase aqui vocês não têm esses espaços, né? Um Wi-Fi rápido e confiável, isso aí é infraestrutura, tem que trabalhar, e acesso a essas comunidades relacionadas. Eita, Flávio, agora vem a brincadeira do dia. WFH versus Mobbase. Que é isso, Flávio? Ah, você já ouviu falar? Ouviu falar, Ivan? Ah, o só Ivan é fera, pô. Como é que ele não vai ouvir falar? Olha só, gente. O movimento Work from Hotel. Eu prefiro estar no hotel, eu faço isso quase todo dia. Trabalhando de um hotel está ganhando muita força. Eu não preciso necessariamente ter um escritório. Eu fechei meu escritório. Não existe mais escritório da minha empresa. Minha empresa está ali, ó, no computador. Eu perdi, inclusive, o coração deve estar aí em algum lugar, que é o USB dele. Entendeu? Graças a Deus, obrigado. Eu posso estar em qualquer lugar. Agora, o Mandarim Oriental Hotel, ele criou um novo conceito de Mobase. O que é o Mobase? É um critério de hospitalidade onde o cara se sente em casa. Eu ofereço a ele toda a adaptabilidade que ele necessita. Ele vive naquele ambiente como se ele estivesse em casa. Então ele pode... você imagina um Airbnb corporativo, onde as pessoas... Eu trabalho no Sebrae, eu tenho um colega que está vindo para cá, eu passo a chave para ele, ele vai, pega e continua. Flávio, isso é legal, eu posso fazer isso dentro de um hotel? Claro que pode. Você não faz isso com empresas corporativas, contratos de funcionários? Só que você vai fazer isso através de um cluster, oferecendo esses serviços de comodidade, onde ele tem bases. Eu, por exemplo, elenco alguns lugares que são minhas bases, que eu tenho certeza que eu posso trabalhar sem problema nenhum. Então, se vocês... Eu estou trazendo essas frentes porque eu entendo a situação de vocês, que é indústria durante a semana, né? E durante o final de semana de visitação. Eu trouxe os de visitação e turismo primeiro, mas trago também para vocês que é importante vocês se estruturarem, trazerem essas comodidades para que essas pessoas venham cada vez mais e fiquem. Tá? Eu tentei ser o mais rápido possível, porque nós ainda temos uma conversa, gente. Espero ter esclarecido. Tem sido assim, um prazer estar trabalhando com vocês. E se eu pude colaborar, eu fico muito feliz. Beijo do gordo. Fiquem em paz. Valeu, gente. Já aproveitando, já vão pegando aqui, nós temos um painel aqui, que nós vamos conversar sobre algumas temáticas, e aí eu gostaria de convidar o nosso amigo Alexandre Moraes, por gentileza, uma salva de palmas para ele. Nosso desembargador da hotelaria valenciana, senhor Sérgio, por favor, uma salva de palmas para ele. Gostaria de chamar a nossa amiga Simone, também hoteleira, marqueteira, é tudo da Quinta, por gentileza. Meus amigos, nós separamos algumas temáticas que se consideram importantes, né? E a gente também teve uma escuta ativa antes de vir para cá, sobre as necessidades do destino. Então a gente tem aqui, ó, a identificação de recursos territoriais, a gente tem definindo o produto destino, a gente tem estratégias para um sistema de turismo efetivo, a gente tem a fusão das atividades sociais e econômicas do território e a contribuição do turismo do destino e como ser competitivo de maneira sustentável. E aí eu vou começar aqui a conversar com a nossa amiga Simone. Pela comunicação lá da Quinta dos Doges, estou vendo aqui uns rostos amigos. A importância, assim, é muito importante, né? A gente que atua na área da comunicação, e quando você vem, Flávio, trazendo essa bagagem enorme, incrível de informação, o Flávio despeja aqui tanta coisa que, se você que é pousadeiro, né, e hoteleiro, você pode pensar algumas coisas, mas assim, o que eu considero mais importante é você conhecer a sua região. E esse sentimento de pertencimento. Então, na pousada Quinta dos Doges, por exemplo, a gente tem tido assim, um retorno muito positivo em todas as ações que a gente faz. Por quê? Porque a gente prioriza muito esse contato com os nossos parceiros. Então, a gente não fica com aquela visão
uma visão única, a gente aplica uma visão tridimensional de todos os parceiros que estão do nosso lado. E a gente mergulha no universo de cada região, de cada cidade. Então, se tem ação acontecendo em Vassouras, e a gente se encontrou em Vassouras para discutir o projeto da ciclovia, a gente vai para Vassoura com você. A Rota do Queijo, eu estou ali com meu amigo querido da Latibono, ela começou com um movimento de amigos que se reuniram no Empório Rural, que é um outro grande parceiro. Então, essa visão holística do negócio, o hoteleiro, o pousadeiro perceber que ele não é único, que existe assim uma série de atividades que acontecem em torno dele e que ele precisa ter o domínio dessas atividades. E mais que isso, ele precisa conviver com esses parceiros, porque aqui a gente não é inimigo um do outro, né? A gente se complementa. Então, o Alexandre está aí, da Araras, grande amigo nosso. Alexandre, uma vez, eu já conheço de vários eventos que a gente participa juntos, e outro dia a gente estava tomando café no Empório, que para mim é um reduto, né, de boas ideias, né? E de lá a gente saiu para assistir um show na pousada Quinta dos Doges, e a gente teve o prazer de assistir o Alexandre, que é nosso concorrente, cantando para os nossos hóspedes, encantando os nossos hóspedes. Iniciativa, parabéns. Então, isso para mim é muito agregador. E isso me mostra o seguinte, que essa visão de você se complementar com o outro, ela é muito importante para o seu negócio. Maravilha. Eu queria perguntar ao Alexandre, aproveitando, sobre essa questão, e o Alexandre é da Associação da Indústria Hoteleira. Sou Sérgio, representante do Quinta dos Doges, um excelente meio de hospedagem, nosso associado também. Então, complementando o que a nossa amiga falou, em primeiro lugar, na minha concepção, é a união do segmento da hotelaria que está no topo da cadeia do turismo. Existe, para o hoteleiro, de uma forma geral, como quando antes você comunicou com relação aos pousadeiros em si, que carregam aquela identidade e que é muito importante, que é a identificação do recurso, né, dentro do território, do destino, é uma forma que a gente tem de todos juntos, em uma só caminhada, de se profissionalizar. É uma luta da Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis em fazer com que essa união, eles consigam enxergar que sem o Quinta dos Doges, Valença não vai conseguir atingir uma valorização sem o apoio do Rochedo, sem a complementação da Pousada da Arara, por exemplo. Eles são concorrentes? De uma certa maneira, sim, mas está em jogo algo muito maior do que isso. Então se torna uma necessidade, né? A concorrência, no meu caso, que eu vejo, é com relação aos outros estados. Eu tenho que prezar pelo estado do Rio de Janeiro, né? Então, a gente está caminhando no sentido hoje da Associação Brasileira de Hotéis, esse, pregar, fazer a junção do empresariado do segmento da hotelaria, complementando os gargalos em caso de falta de apoio, seja de entidade ou órgão público, seja da região que for, para conseguir congregar, né, valores ao destino do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar perguntar ao seu Sérgio sobre ainda a questão de produto do destino, né, o reposicionamento do Rochedo e a transformação até cenográfica do ambiente, das ofertas, da sua comunicação com o público, que está acontecendo. Eu passei uma temporada em conservatória e pude perceber essa transformação. E gostaria que o senhor desse esse depoimento da importância do desenvolvimento do produto para um destino. Bom, boa tarde a todos. Tenho que agradecer a presença aí de todos, mas é um momento importante da gente
fazer essa feira e fazer esses questionamentos, que nós estamos vivendo uma retomada das coisas, né? Esses 2 anos de pandemia deixou todo lugar do mundo, não é problema nosso só, desestruturado. As indústrias, os serviços, hotelaria, transporte. Então nós estamos passando por um reinício. Exatamente pensando nesse reinício e vendo, né, o sofrimento que todos os nossos clientes tiveram de ficarem presos dentro de casa durante 2 anos, é que nós resolvemos fazer uma repaginação do Rochedo. Inclusive, investindo mais na área rural, que a gente chama, né, na fazendinha e no entorno ali, porque nós fomos criados numa época em que o grande fluxo para conservatório era um pessoal de terceira idade, atrás das serenatas, né, das serestas, daquela paz que ali sempre teve. Né? Mas isso está mudando. Né? E o povo hoje que quer sair é o povo que tem a família, crianças. Imagina você passar 2 anos e pouco num apartamento pequeno com 3 crianças no Rio, em São Paulo, em qualquer que seja a cidade grande. Né? Então nós tivemos esse cuidado, né, de criar um ambiente onde você pudesse conviver com os animais. Né? Eu tinha um viveiro grandão, você olhava do lado de fora do viveiro, uns bichos lá dentro, né, as aves. Hoje eu ampliei, entendeu? E você entra dentro do viveiro, a criança entra dentro do viveiro, leva um pé de couro, leva alguma coisa para alimentar o bichinho ali. É uma experiência incrível, as pessoas, né, estão se deslumbrando com esse contato com a natureza. Então, eu acho que essa retomada, todos deveriam ter essa preocupação. Né? Imaginando que, você falou, a exigência do cliente aumentou. Ele, além de comer bem, dormir bem, agora ele quer viver essas experiências. Né? Agora, Flávio, o que eu sinto muito em relação a essa identificação de territórios e essa questão dessas diferentes vivências é uma falta aqui na nossa região, no Vale do Café como um todo, de um receptivo forte. Eu comparo a indústria do turismo no conjunto, né, a um time de futebol. Vou fazer uma analogia que futebol quase todo mundo hoje entende. Né? Então, você tem, dentro de um time, você tem alguém que tem que coordenar aquilo, não é só jogar a bola para frente e sair todo mundo correndo atrás. Esse jogador é aquele jogador de meio de campo, um jogador mais técnico, tem uma visão boa, ele conhece bem, né, das coisas, ele pega a bola e bota você lá na frente, que é o seu atacante, na frente do gol como ele queira. E é essa que eu acho a função principal do receptivo forte, bom, porque uma região grande como a nossa, é difícil, você tem tudo de territorial, todos os recursos naturais, você tem aqui em abundância e de qualidade. Agora, como fazer o turista rodar isso tudo? Né? Então, além disso, só para completar a importância se você consegue um receptivo forte assim, você faz com que ele tenha condição de visitar vários locais ao mesmo tempo. E com isso ele aumenta a participação dele mais dias no destino. Né? Ele, ao invés de só gastar 2 dias para ir ao conservatório, ver a serenata, ficar um pouquinho lá e tal, ele vai ver que tem tanta coisa no entorno dele, tanta facilidade, porque é diferente de você ir para lá, ou ir para qualquer lugar, ou estar em Vassouras, e o cara dizer assim, não, você pega o carro, anda 50 quilômetros, que tem ali um bote que desce o Rio Paraíba, não sei. O cara ainda vai pegar a estrada, lugar que ele não conhece. E essa é a função importante do receptivo. O senhor acaba de entrar, né, no terceiro tópico, que seriam as estratégias para esse sistema turístico efetivo. Né? O sistema turístico é quando a gente envolve toda a cadeia produtiva, hotéis, bares, restaurantes, guias de turismo, enfim, toda a cadeia de valor, mas que tenha um agente operacional. O turismo só funciona a partir da sua operação, tático e estratégico. Não adianta a gente ficar no campo das ideias se a gente não tem alguém para operacionalizar. Como é que a gente tem resolvido isso em outros destinos turísticos?
fazendo um convite, né? Assim como a gente faz para a indústria, que diminui os impostos, para que houvesse a visão do outrem, que eles vissem, não, isso eu posso fazer, eu consigo fazer isso. Isso dá dinheiro? Nem sabia que isso dava dinheiro. Então, essa boa inveja é que faz com que esse sistema do turismo se torne efetivo, que é só através da comercialização que o negócio funciona. Não é o hotel receber somente, é que a cadeia se gire e as engrenagens estejam juntas. Agora, eu gostaria de passar para minha amiga Simone aqui a árdua tarefa de falar sobre essa fusão dessas atividades que a gente está falando, né, das sociais e econômicas do território. Como eu disse aqui, muitas das vezes as pessoas não percebem que o turismo é uma oportunidade negocial, como o seu Sérgio está colocando aqui, né? Então, no seu ver, o que é preciso levar ao território Valença a priorização, falar assim, não, isso é muito importante, nós vamos gastar muito, ganhar muito dinheiro, nós temos oportunidades, é só a gente se unir, trabalhar. O que tem que fazer para Valença? Olha, Sérgio, na minha visão, assim, muito tímida, né? Eu não costumo dar assim, um passo muito largo, né? A sua percepção. Mas na minha percepção aqui, na experiência que eu já tive acompanhando alguns grupos de Valença, eu percebo que existe uma vontade muito grande de mudança. E como eu sou do Rio de Janeiro, eu posso falar com toda a segurança para vocês que no Rio de Janeiro a gente não percebe essa cidade com todo o potencial que ela tem. Obrigado, era isso que eu queria ouvir. Eu quero falar para vocês que eu fui perceber isso a partir do momento que eu vim trabalhar na pousada Quinta dos Doges, que eu mergulhei no movimento onde pequenos grupos de amigos que fizeram movimentos para trazer uma rota do queijo, que fizeram movimentos para chamar a atenção do Parque da Concórdia, e a gente estava lá subindo o Parque da Concórdia, a gente estava experimentando cada pedacinho de aventura que essa cidade oferece. E eu comecei a passar a sentir o tal sentimento de pertencimento, e isso foi se refletindo em todo o material que a gente colocava nas redes sociais. Isso a gente chama de orgulho cidadão. Orgulho cidadão. E outra coisa, conservatória merece um projeto. Agora aqui, eu vou aproveitar a presença aqui do nosso amigo Ilano, merece um projeto de incentivo às serenatas, porque esse movimento ele está diminuindo, né? É uma marca registrada da cidade. A gente não pode perder a característica que impulsiona essa cidade. A gente vive no Vale do Café. Nós estivemos em outro movimento, no Hotel Florença, estivemos juntos, né, naquela APA que incentivava o plantio do café pelas pessoas do Vale do Café. O Vale do Café hoje ele é um vale onde não se planta café. E a gente precisa plantar café, né? A gente precisa... Então, eu acho, sabe, que a gente precisa recuperar esse orgulho e contar essa história, incentivar isso nas escolas, porque isso só se replicará através da educação, com programas para os funcionários, reunião com os empresários. Eu fico emocionada quando eu vejo aqui, no mesmo ambiente, empresários, representantes do poder público e profissionais do SEBRAE que são super capacitados para fazer com que isso realmente tenha aquela virada de chave que a cidade precisa. Então, eu acho, sabe, que você está fazendo um trabalho muito incrível. E toda vez que eu vejo você estar lá, eu falo, eu tenho que estar lá, porque ele realmente... Não sou eu, é o SEBRAE. É o SEBRAE. Mas eu acho, gente, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem para cada um que tem negócio nessa cidade, orgulho de pertencimento de uma região que tem um potencial incrível. E esse turismo das pessoas que chegam aqui, ele é super transformador. Ele vai transformar a cidade, ele vai fazer a virada de chave da economia criativa. A gente está aqui com um monte de microempresários, empreendedores, que eles sobrevivem por conta desse trabalho do turismo. Obrigado. Alexandre,
Oi, pois não? E eu, Simone, sou um pequeno produtor de café em Valença agora. Mas o Sebrae, inclusive, está nos incentivando, já são 12 produtores aqui na região, todos pequenos produtores, uma visão diferente, por exemplo, do sul de Minas, que são grandes fazendas de café, mas já começa a ter esse movimento sim. Que bom. E o meu café foi premiado, está com 84 pontos, é um café especial. Parabéns. Então a gente já tem, Parabéns. já começa a ter uma... Só complementando também, Simone, né, porque aqui tem várias pessoas, né, a nível de informação, a gente está com o Wanderson aqui, secretário de Vassouras, a gente tem um movimento também de Vassouras da região e do governo do estado com a PL do café. Então, assim, a gente já tem várias iniciativas na região com relação ao café, né, Wanderson? Inclusive, tem a Fazenda Florença, que foi uma fazenda... A gente teve junto na Fazenda Florença. Isso, eles participaram do primeiro projeto do Sebrae de incentivo ao plantio, né, de café na região. Ganhou vários concursos já. Então, assim, a gente já tem um movimento muito bom aí na região com relação à produção de cafés, tá bom? Obrigada, gente. Foi só para complementar aí a informação, tá, Simone? É isso aí, gerando a identidade ou o resgate dela. Aí, Alexandre, eu ia te perguntar, né? Qual é a contribuição do turismo para uma cidade? O que você acha que começarem a vir para cá e falarem de Valença, elas vão perceber novos valores do destino turístico, é isso? Com absoluta certeza. Então, gente, é sobre isso que a gente estava falando até agora. Os nossos valores estão ocultos dentro de nós mesmos, mas a gente precisa que tenhamos voz de pessoas que tenham depoimentos e testemunhais, que estejam hospedados nos hotéis, que comam nos restaurantes, que compram artesanato e falem aos outros para ver. Senão, o que vai acontecer é a gente sempre falar que Valença é conservatória. Sim, é conservatória, mas você imagina que, comercialmente falando, negocialmente falando, que Valença é um shopping center e nós temos uma Renner, é conservatória. E as pessoas podem passear ao entorno dessa Renner. Nós temos sim o nosso carro-chefe, temos que explorar, temos que desenvolver, temos que recuperar, mas temos que criar outros interesses afins para que as pessoas venham a falar, né? Pela propaganda, pela publicidade. O empresariado, como você disse, com relação ao turismo, é o principal operador, né? E o que fica aqui tão recado, não é só aqui da região, é do nosso estado, do nosso Brasil como um todo. O empresariado tem que parar de ser um pouco tímido e acreditar naquele produto que ele tem. Empreender, né? Sempre, da forma que seja, da identidade dele, da naturalidade dele, daquele jeito ali, ele tem que dar publicidade àquilo. Hoje em dia a publicidade é tudo. A gente tem uma luta interna dentro da nossa associação, que a gente dispõe de um site, de umas mídias sociais de uso gratuito, que tem uma visibilidade enorme a nível Brasil e exterior, e que são sempre os mesmos empresários que utilizam aquilo. Eu conto no dedo, aqui da região, é só o Rochedo e o Vilarejo, é Lecanton, é o Porto Belo, ou seja, empreendimentos hoteleiros consolidados e que já atingiram o ápice de valoração da marca e que não é à toa. A gente não combinou, tá, gente? Eu e o Alexandre, nós nos conhecemos hoje. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: lembra que eu falei do funil, né? De chamar a atenção? Exatamente o que o Alexandre está querendo. Então, o nosso dever de casa é sair daqui, empresários, empreendedores, profissionais de turismo, é pensar como posso fazer para chamar a atenção de maneira diferente de novos lazeres, de novas experiências ao nosso destino. Sempre se reinventando, né? Sempre se reinventando. Lembrando que às vezes, por exemplo, uma grande marca, a gente viu isso muito na capital. Até eu, há pouco tempo atrás, obviamente, eu não tinha um poder aquisitivo, às vezes me hospedava no Fazano. Então, obviamente, eu passava na calçada do Fazano em Ipanema e não entrava dentro do hotel. Enquanto que eu poderia sim entrar dentro de um hotel e às vezes tomar um café da manhã naquele hotel. E isso a gente está tentando para os meios de hospedagem do interior. E quem é que não quer tomar um café da manhã numa cidade como Valença, Vale do Café? Novos usos, né? Então, tem que dar valor àquilo que vocês têm e que vocês já fazem no dia a dia. É uma IOU, é uma coisa simples, mas tem que ter persistência, perseverança, acreditar e as entidades apoiarem, né?
Olha, nós vamos aqui à última questão com o nosso desembargador Sérgio. Eu queria saber, da sua experiência profissional de tantos anos, como é que a gente pode ser competitivo de forma sustentável, ou seja, sem tentar passar por cima de ninguém, de criar uma corrente do bem, de criar essa rede colaborativa. Como? Eu só queria voltar um instantinho à questão anterior, né? A contribuição do turismo no destino. Ela é muito maior, eu tenho certeza absoluta, do que o povo pensa. Entendeu? Por falta de algumas coisas, inclusive uma política pública de orientação desde a criança. Nas escolas. Há anos que eu peço que os prefeitos criem aí um mês por ano de aulas sobre a importância do turismo, porque ele é muito abrangente, ele mexe com a agricultura, ele mexe com a indústria, ele mexe com os serviços, ele atua em todas as áreas, todos os segmentos. E é muito maior. Ontem, na palestra do prefeito de Canelas, ele falou que só a sessão que ele fez com uma iniciativa privada explorar um parque, lá, deu uma receita de 1 milhão para o município de ISS. De ISS. Imagina o que a renda deu em termos de salários, né, como cresceu para explorar aquilo. Então a gente tem que fazer com que a comunidade entenda o turismo, porque aí o destino cresce. Se houver essa distância entre o empresário e a população de um modo geral, a gente vai ficar sempre andando. Somando com o senhor, eu estava conversando também um pouco antes, Petrópolis é um caso. Eles implementaram nas escolas públicas a matéria Petrópolis. E eles falam sobre a agricultura, sobre o seu relevo, sobre a sua história, sobre atrativos turísticos, e eles utilizam desse cenário para utilizar como turismo pedagógico, cenários de prática, e acabam tendo orgulho cidadão. Mas fechando aqui, me diz aí como é que a gente pode ser competitivo de forma sustentável. Eu acho que é exatamente explorando o que cada município tem, o que cada cidade tem de bom, a sua cultura, né, os seus relevos, né, de forma geral. Ela reclamou da questão da seresta, né, estar acabando. Tem que ter movimentos para renovar aquilo. Uma das atitudes que nós estamos tomando lá é não só chamar conservatório de uma cidade da seresta, é a cidade da música. Nós temos o Chorinho lá que faz coisas incríveis, Sonora, espetacular. Nossa amiga de Sonora. Projeto Sonora. Então você tem que ter essa ligação do seu negócio com a comunidade, com o lugar que você está. Né? Aí ele fica sustentável. Se ele deu certo até agora, eu explorando o que a gente tem de bom da cultura de lá, da história de lá, e do própria arquitetura, né? No caso, meu exemplo lá de conservatório, se eu continuar a fazer isso, como eu fiz até hoje, eu ganho essa sustentabilidade. É um caminho. Então tem que ter a noção de que você não está isolado. Por isso o hotel, a pousada, o restaurante, ele não está isolado. Ele tem que fazer parte de uma indústria. Ele tem que estar sempre pensando que ele é parte de um todo muito maior. Uma máquina de fazer dinheiro que é toda a indústria hoteleira. Não é toda a indústria de turismo, desculpe, não é só a indústria hoteleira. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a todos os presentes que estiveram aqui na nossa audiência, aos nossos convidados. E agora eu vou passar a palavra ao nosso amigo Alexandre, que tem uma surpresa aqui para todos nós. Que é isso, é surpresa. Para alguns, Flávio, queria parabenizar pela sua produção perfeita. Quem dera que a gente tivesse mais algumas horas aqui, que a gente ia à noite adentro, porque tem muita coisa para fazer. Quero falar para todos que a BH é mais uma ferramenta para uso, seja para associado, seja para não associado, seja para entidade, seja para órgão público, trocas de experiência. Diga-se de passagem, Teresópolis hoje no estado do Rio de Janeiro, junto com Vassouras, fora da curva. Fora da curva. A tendência é que atinja o ápice, eu brinquei com o pessoal lá, os seus conterrâneos,
E eu tenho uma esperança muito grande que Teresópolis, eu pensava que ia ser Petrópolis. A tragédia agora, puxaram o freio de mão e que, tomara Deus que seja Teresópolis, que seja um concorrente direto do estado de São Paulo para desbancar um pouco de Campos do Jordão. Tem tudo para acontecer. Obrigado. E os empresários de lá entenderam isso agora, que eu acabei de voltar de lá, com o Procap de lá. Senti uma união muito forte, empreendedores com vontade, e que os empreendedores daqui, do Vale do Café, de Valença especificamente aqui, onde nós estamos, caso precise fazer uma troca de experiências, a gente pode fazer essa ponte, facilita, nada como a gente vê, como aquilo está acontecendo, aparelhos como do apiário, da periferia, a pessoas da Sueli, eu falei com não sei quem aqui com relação está plantando morango, tem um meio de hospedagem aqui, já consolidado, magnífico, e as coisas boas são para replicar. Enfim, pessoal, estou aqui para, nesse momento, um orgulho muito grande, realmente é de emocionar. Estou representando aqui agora o presidente Paulo Michel, que não pôde estar aqui presente devido à sua agenda. Queria chamar a Regina aqui, o Alexandre, meu nome aqui, o Alexandre Moraes, por favor, venha para cá com esse nome tão bonito que você ajuda eu a alimentar esse nome do que fazem por aí. Pode dar uma canjinha, Alexandre. O Luiz Henrique também, queremos estar aqui presente, porque é um presidente da Associação Comercial, acho que se faz presente, acho bem bacana. O que eu gostaria de fazer é fazer uma homenagem para esse homem. Você merece como empreendedor, como empresário, um atendimento que eu sei quanto você carregou e carrega ainda a história de Valença, do Vale do Café, na sua mochila, eu sei disso. Então foi feito uma pequena reunião, sem você saber, e preparamos essa lembrança aqui para poder te entregar, tá? Merecidamente por esse casal. E, claro, muito orgulho de estar fazendo esse papel aqui, entregando isso para você, né? Tem palavras para dizer isso. Bom, isso aí é pela minha idade, não é pelo meu trabalho não. Quando você fica velhinho, todo mundo fica com pena e começa a tratar bem, né? Pela sua experiência. Mas uma coisa que se eu acho que eu fiz e eu durmo tranquilo, é brigar pelo Vale como um todo. Tem dois testemunhos aqui, né? Que a gente brigou desde a criação do Conselho, sempre com uma ideia de região. Isso também é uma forma de você ter sustentabilidade, quando você está inserido numa região como um todo. Porque ela está sempre crescendo, ela está sempre inventando coisa nova, né? E se você faz parte disso, você cresce também, você se sustenta, né? Então eu fiz isso de coração, não esperava uma homenagem dessa, mas eu estou muito agradecido. Eu queria só falar um pouquinho, 5 minutos, tá? Porque está todo mundo querendo entrar para a próxima palestra. Mas eu queria falar em nome do movimento, agradecer o Sérgio, porque assim como esse movimento está existindo hoje para daqui a 30 anos, a gente está pensando isso há 30 anos atrás, né, Sérgio? Em 97 a gente começou junto com a Associação Comercial, né, todo um movimento de turismo, e o Sérgio estava sempre junto, não só em Valença, como na região inteira. Tá? Obrigado, Sérgio. Bem, então vou aproveitar para acrescentar também em nome do Conselho de Turismo e acho que de todos os hoteleiros, pousadeiros de Valença, também quero lhe parabenizar e dizer que é uma honra, né, ter você aqui com a gente e todo esse teu dedicação ao turismo, ao conservatório da região. Obrigado. E grande Vascaína. Matem a gente.